Hoje eu estou aqui num condomínio sensacional na Barra da Tijuca, o mestre dos mestres, professor Roberto Pavel. Tudo bem? Tudo bem. Pavel, você é a lenda viva da natação no Brasil. Nós vamos ter Olimpíada daqui a 6 meses praticamente. Como é que você está avaliando a nossa equipe de natação para as Olimpíadas? A nossa equipe de natação, ela está passando até por alguma reformulação. Então a gente está esperando que aqueles nadadores que já apresentaram resultados a nível internacional consigam entrar mesmo em forma. E os novos serem uma surpresa. A gente está esperando isso, porque a natação no mundo hoje, ela desenvolveu tremendamente, e não somente nos Estados Unidos como era. Ela atualmente, você tem vários países que tem 1 ou 2 ou 3 grandes nadadores, embora ainda continue a Austrália ainda, com grande poderio, a Alemanha, mas você tem a Holanda, tem a Espanha, a França, que era um país que nós vencemos. Eu sou, por exemplo, tricampeão de Copas Latinas, que nós ajudamos a criar. E ganhamos, então, facilmente da Itália, França e Espanha. Hoje, esses 3 países apresentam até melhores resultados que o Brasil. A França, por exemplo, que nós ganhamos na Olimpíada de 72, o 4x100 livre, deu destaque lá nos jornais mais do que aqui no Brasil, porque falou: Brasil tirou da França o 4º lugar, eles tiraram o 5º. Hoje eles são os campeões no 4x100 lá do livre. Mas então eu espero, faço votos que a natação brasileira saia bem, mas teria que ter sido feito um trabalho de base com mais antecedência, embora esteja todo o apoio da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos atualmente, não foi o necessário e esperamos que eles se superem. Esse é o nosso desejo. Entendi. Você como técnico, você já foi técnico também de seleção brasileira olímpica, por sinal. Como é que você vê centro de treinamento? O que falta? Centro de treinamento, mais técnicos, mais gente qualificada? Porque o César Cielo foi treinar nos Estados Unidos e deu um upgrade na carreira dele. E esses atletas que treinam aqui no Brasil? Esse que é interessante. Eu, por exemplo, até me gabo de ser o único treinador a ter um atleta campeão mundial ter saído do Brasil. Porque todos os outros têm necessidade, pela grande quantidade e pelo apoio mesmo técnico. O Brasil não tem um centro olímpico. Eu tive a oportunidade de estar na União Soviética em 1991, quando um professor, contando como era a organização da União Soviética, disse que tinha 127 centros de jovens selecionados visando a Olimpíada. Eu aí dei uma gargalhada. E aí, pela intérprete, ele falou: ele está indo, eu acho também que é muito pouco. Eu falei: não, pouco não, nós não temos um. E não temos até hoje, isso foi em 91. Então já são aí 24 anos e ainda não temos um centro olímpico, um centro de treinamento para a natação num país maravilhoso desse, com 8 milhões de praias, de água, de clima, como nós estamos agora nesse sol maravilhoso. Então, há necessidade de se fazer um pouco mais. Nado golfinho, você introduziu o nado golfinho aqui no Brasil? Sim, em 1952 foi inaugurada uma piscina em São Paulo, Água Branca, projeto do Niemeyer, coberto, uma beleza. E eu tomei conhecimento que existia um novo nado, que era o crawl simultâneo. E eu nunca nadei peito na minha vida. Então, quando terminou essa competição, eu fazia alguma coisa que eu imaginava ser pernas simultâneas, braços fora d'água. Meu treinador não sabia. E aí é que fomos obrigados a pedir a orientação do Carlos de Campos Sobrinho, que era o papa da natação, naquela época, que foi até Uberaba e disse: não, o que você está nadando é válido. Só que tem que a primeira vez que eu nadei, eu fazia parte da equipe nadando crawl e nadando costa. Primeira vez que eu nadei golfinho, eu já fiz um segundo resultado.
e aí já consegui ficar com a hegemonia durante 4 anos. Fui ao Pan-Americano 55, sem adversários. Durante muito tempo, então, procurei transmitir, e até de maneira errada, o nado golfinho, porque eu fazia 3 movimentos de perna por 5 de braço, que na realidade não é. Então, como também os treinadores não sabiam, e foi uma coisa de nossa percepção, pelo que ouvimos dizer e pelo que a regra permitia, então, depois disso foi se modificando, e o nado golfinho hoje tem 2 movimentos de perna por 5 de braço, e não 3 como eu nadava. Entendi. Perfeito. Pavel, Flex Test. Você com Cláudio Gil também criou uma metodologia diferente de avaliação física, né? Sim, o Flex Test, como eu sou um apaixonado pela parte de flexibilidade há muitos e muitos anos, eu tive a oportunidade de conviver com o técnico do Manuel dos Santos, o Irano, e que ele me passou muita coisa. Tive a oportunidade de adquirir um livro do Bob Kipp, compreende, que era o grande treinador americano, que também, convivência que ele teve no Japão, trouxe muita coisa para a flexibilidade. E eu achava sempre que o mais importante em natação, principalmente a amplitude de movimento da escápula humeral e tibio-társicas do tornozelo, fundamentais para o resultado. Os peixes voadores foram grandes sucessos, os japoneses são tremendamente flexíveis. Então, com isso, eu procurei sempre estudar, chegando a um momento que eu, com Cláudio Gil, que foi trabalhar na Universidade Gama Filho, onde eu era o responsável técnico pelas equipes de natação, falei com ele, olha aqui, a gente tinha que fazer alguma coisa para medir a amplitude de movimentos e não fazer esse teste que é sentar e alcançar, que era o americano. E com isso começamos a desenvolver. Claudito foi à minha casa várias e várias vezes, muitas das vezes emendamos, tá? Passamos a noite em claro, analisando, estudando, e aí foi criado o Flexi Test. Eu fui o primeiro a apresentar no Congresso Internacional, fizemos diversas pesquisas, tivemos a oportunidade de fazer teste com 2.000 crianças no Instituto de Educação, onde eu trabalhei 22 anos, e com isso, então, ministramos cursos e não me deixaram fazer um mestrado com Flex Test. Desculpe, mas deixaram o Claudio fazer o doutorado dele com Flex Test. E hoje o Flex Test é aplicado no High School dos Estados Unidos. Isto é, nos Estados Unidos não é mais sentar e alcançar. É o nosso Flex Test, que é rápido, é comprovado já de eficácia. Então, ideal, principalmente para grandes populações, descobrir a amplitude dos movimentos. Porque você pode ser flexível numa articulação e não ser na outra. E na própria articulação, como você tem diversos movimentos, ser muito numa como na outra. Exemplo, fizemos testes em quantidade. A parte feminina tem uma flexibilidade dos arcos plantares, isso é flexão plantar, melhor do que os homens. Entretanto, a dorsiflexão, eles não há diferença. Então são coisas interessantes, importantes. E como o nosso corpo fala, e aí é preciso ter essa amplitude para a dança, para a natação, para qualquer situação, para o teatro, o corpo falando. E quanto mais amplo forem os movimentos, mais rico fica a comunicação. É verdade, perfeito. Agora vamos falar de mercado de trabalho. Você está atuando aonde? Universidades, faculdades? No momento eu estou mais devagar, tá? Porque antigamente eu chegava a ministrar 14, 15 tempos. Eu parei a parte nas faculdades, que eu ministrava aula no curso de graduação. Eu tenho ministrado agora somente pós, ministramos 35 anos na Universidade Gama Filho. Antes eu já ministrava na Federal, pós-graduação. Continuo agora através da Estácio, que assumiu os cursos de pós-graduação da Universidade Gama Filho. E acabei agora mesmo de ministrar em Florianópolis um curso que é Natação e Atividades Aquáticas. E estou ministrando
é natação, a parte personal com os Masters. E agora mesmo eu tenho um Master que está nadando comigo, que foi ao Mundial recentemente, e ganhou lá a prova de 50 metros, 80 anos mais. E tirou três terceiros lugares no nado costa, em 50, 100 e 200 metros. Então, eu ainda me